Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 3 ações desses setores perenes que poderão pagar bons proventos para este e o próximo ano. Então, esse ponto de ações perenes é fundamental, principalmente para quem quer formatar uma carteira para gerar renda passiva e tem visão de médio a longo prazo. Até porque, em empresas perenes, você tem noção que faça chuva, faça sol, essa empresa vai permanecer operando, vai ser lucrativa e poderá continuar pagando bons proventos independente dos momentos. Por exemplo, aconteceu a pandemia e os bancos permaneceram lucrativos, pagaram proventos, mesmo acontecendo toda aquela limitação no pagamento, as elétricas também pagaram, as empresas de saneamento, telecom. E também eu coloquei aqui no final que empresas produtoras de commodities também são perenes, porém, como são ativos cíclicos, em algum momento o resultado vai despencar e o provento também. Então não é para todo mundo, até porque boa parte das pessoas não aguentam essa volatilidade no resultado, na cotação e no pagamento de proventos. Daí a primeira empresa é a Caixa Seguridade, que a perspectiva do mercado é um dividendo líquido de 8 a 9%, e o mercado acredita que a empresa poderá crescer o seu lucro em uma taxa na faixa de 10% ao ano, olhando daqui para 2026. Além do mais, outro ponto que é fundamental, você tem que entender como a empresa ganha dinheiro e a Caixa Seguridade atua na parte de seguros, previdência, consórcio e também a empresa possui a sua corretora própria de seguros. Daí, no segmento de seguros, a empresa possui 50% de fatia de mercado em seguro habitacional e esse diferencial acontece por causa do seu controlador, a Caixa Econômica Federal, que possui quase 70% de fatia de mercado em financiamentos habitacionais. Então esse ponto acaba, entre aspas, gerando certa venda casada, até porque o seguro habitacional é obrigatório por lei. Então a empresa ainda tem esse rebate do crescimento por causa do seu controlador, que tem tamanha fatia de mercado. Já o seguro residencial, a empresa possui 14% de fatia de mercado, seguro prestamista 9,9% e são o top 3 do país no quesito participação no mercado, seguro de vida 6,7% e, se não me falha a memória, é o top 5 do país. Fora isso, na parte de previdência, a empresa possui 13% de fatia de mercado e a top 1 é a BB Seguridade, que tem mais de 20% de fatia de mercado. E também consórcio e capitalização, que a empresa possui uma pequena participação do mercado. Outro ponto, a base acionária são de 3 bilhões de ações e a empresa possui 17% das ações em circulação e grande parte disso está nas mãos dos estrangeiros, 22% nas mãos de empresas, por exemplo, em fundos de ações, e 40% nas mãos de pessoa física, que é o meu caso e também pode ser o seu caso. Outro ponto, há anos que a empresa tem pago um payout de 90% a 92%, o que praticamente significa que quase a totalidade do lucro tem sido destinado para o pagamento de proventos. Então, esse ponto acaba sendo muito bom, porque note que ano após ano o montante total pago tem crescido, porque o lucro não para de crescer e a empresa tem repassado um grande payout. Então, se o lucro cresce e o payout permanece elevado, a tendência é que o provento cresça. Porém, isso não é garantido, então temos que acompanhar para saber se esse bom resultado irá permanecer. Então, no curto prazo, recentemente a empresa reportou o balanço do segundo TRI e tiveram 2 impactos que acarretaram em uma queda de quase 17% do seu lucro versus o primeiro TRI deste ano e uma queda de 6,4% versus o TRI passado. E mesmo com esse impacto, na ótica semestral, o lucro cresceu em 1,9%. Fora isso, a empresa é extremamente rentável e tem entregue um ROI de 60%. Daí nessa foto, a empresa mostra com mais clareza os impactos que aconteceram no lucro do segundo TRI. Primeiro ponto, sinistros prestamista, que impactaram em 123 milhões do seu lucro do segundo TRI, e também outros impactos por causa dos sinistros no Rio Grande do Sul. Então, se não fosse esse ponto, a empresa teria entregue 928 milhões de lucro, o que ficaria até acima do que o resultado do primeiro TRI, que por sinal foi um dos maiores da sua história. Então, aparentemente, no terceiro, no quarto TRI, não terá esses impactos e a empresa reportará resultados melhores do que o patamar atual. Outro ponto, o dividendo está elevado de 9,5%, porque a empresa tem repassado um payout de 90%. E tem aquele ponto, se o PL é de 12, tem aquele cálculo que eu faço, o inverso do preço sobre lucro, pega 1, divide por 12
e multiplica por 0,9. Então aqui no caso, se a empresa permanecer com este patamar de lucros e pagar 90% payout, teríamos um dividend yield de 7,5%. Porém, esse ponto engloba o balanço do segundo TRI, que foi fraco, e também balanços passados que eram menores do que o patamar atual. E daqui para frente é esperado o crescimento no lucro da empresa. Então, se for o caso, a empresa poderia pagar proventos melhores. Tanto que, para o próximo ano, o mercado espera por um dividend yield de 9%. Outro ponto, recentemente a Caixa anunciou seu segundo provento trimestral, agora com o lucro do segundo TRI, provento líquido 23 centavos, data com dia 11 de novembro e o pagamento no dia 18 de novembro. E na cotação atual, esse ponto representa 1,7%. Fora isso, perceba que a frequência antigamente era semestral para abril e outubro de cada ano e aparentemente a empresa começou com pagamentos trimestrais. Em agosto, eles pagaram um provento com o lucro do primeiro TRI. Agora para novembro terá outro provento com o balanço do segundo TRI. Lá para fevereiro do próximo ano terá outro provento com o balanço do terceiro TRI e depois para abril ou maio do próximo ano. Então, aparentemente, a empresa terá uma frequência trimestral para fevereiro, abril ou maio, agosto e novembro de cada ano. Então, terá esse pinga-pinga frequente para reinvestir e girar a bola de neve. Já outra empresa de um setor perene, aqui na parte de saneamento, temos a Copasa, uma empresa de saneamento de Minas Gerais, e o código em bolsa CSMG3. Então, sobre resultados, a empresa tem entregue crescimento na receita, a receita tem crescido muito além do que os custos, consequentemente, esse ponto tem acarretado no crescimento da sua geração de caixa e também o lucro saltou em 30%. Fora que a empresa entregou margens melhores e foram praticamente as melhores margens da história da empresa. Então, para quem comparava a Sanepar versus Copasa, e antigamente a Sanepar dava de lavada na Copasa no quesito margens, a Copasa melhorou bastante e tem entregue margens parecidas versus a Sanepar. Outro ponto sobre dados operacionais, como a Copasa tem realizado vários programas de demissão voluntária incentivada, esse ponto tem acarretado em uma queda na quantidade de empregados e perceba que se olharmos a evolução de empregados por ligações, ela tem caído ano após ano. E esse fato tem acontecido por causa da queda na quantidade de empregados e no aumento na quantidade de ligações. Fora o índice de perdas que também caiu e também o índice de inadimplência que caiu e foi um dos menores patamares de 7 anos para cá. Outro ponto, a dívida permanece mega controlada de 1,6 dívida líquida sobre a EBITDA, o que fica um patamar muito confortável para uma empresa de saneamento que, entre aspas, tem receitas bem previsíveis e, entre aspas, quase que garantidas, até porque, mês após mês, você pagará a sua conta de água. Outro ponto, o pessoal da Copasa tem feito um excelente trabalho porque no Investor 10 eu peguei esse histórico de margem líquida e perceba que antigamente era de 10% a 13% e após 2023 a margem líquida aumentou para 19%. Ou seja, para cada R$100 de receita líquida, a empresa tem entregue R$19 de lucro. E quanto maior, melhor, porque a empresa está conseguindo converter grande parte da sua receita em lucro para o acionista. Então, na prática, o que é que aconteceu de 2016 para cá é que a receita da empresa está crescendo em uma taxa mais acelerada do que os custos, consequentemente, as suas margens têm melhorado. Outro ponto para vocês terem cautela, no momento, o dividend yield da Copasa é de 16% por causa de pagamentos extraordinários, mas retirando esse ponto, o provento recorrente da empresa seria de 8% a 9%. Porque aquele mesmo cálculo pega o inverso do PL, 1 dividido por 5,79, e aqui eu vou multiplicar por 0,50, que seria um payout de 50%, que é o payout que a empresa pagará para 2024, e esse ponto já foi divulgado via fato relevante. Então, vezes 100 nos dá um dividend yield esperado de 8,6%, desde que a empresa permaneça com este patamar de lucratividade e que repassem metade do lucro na forma de proventos. Então, perceba que o provento recorrente fica de 8% a 9%. Porém, o próprio CEO da Copasa já destacou que existe a chance de pagarem mais extraordinários ainda no final deste ano ou no começo
do próximo ano. Então, se for o caso, a Copasa poderia pagar além do que 10%. Fora que tem essa frequência muito boa, com anúncios trimestrais, com a Datacom para março, junho, setembro e dezembro. E a Copasa paga cerca de 60 dias após a data de declaração. Já a terceira empresa é o Banco Itaú, que apesar dos memes, o Itaú melhorou muito o seu lucro, rentabilidade e também tem pago um provento acima do que 8%, e o mesmo fato tem acontecido com a Itaúsa. E por que eu estou citando ambas as empresas? Porque o próprio CEO já destacou a perspectiva de pagamentos extraordinários e esse fato poderá acontecer após a divulgação do balanço do quarto TRI. Então, lá para o início de 2025, quando a empresa reportar o seu balanço, pode acontecer um grande anúncio de pagamentos, tanto do Banco Itaú e também da Itaúsa, porque a Itaúsa repassa 100% do provento recebido do Banco Itaú. Então, se for o caso, ambas poderiam pagar um bom provento. Além do mais, sobre o Banco Itaú, dispensa comentários, tem mais de 100 anos de história, hoje é o maior banco da América Latina, tem uma quantidade imensa de ativos totais, quase 3 trilhões, tem uma carteira de crédito de mais de 1,2 trilhão, o banco tem entregue um ROI de 22% e hoje é o bancão mais rentável da Bolsa Brasileira. O índice de eficiência tem melhorado TRI após TRI e o banco atua em vários países, aqui no caso 18 países, mas grande parte do resultado veio do Brasil, 95% do resultado e 5% da América Latina. Outro ponto, essa foto aqui é fantástica porque o próprio banco destaca o seu custo de capital médio em cinza e em laranja o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, ano após ano, o banco tem entregue um retorno acima do que o seu custo de capital. Consequentemente, perceba aqui em cinza que isso tem acarretado em uma criação de valor para o acionista. Então, quando pega essa criação de valor de forma composta, ano após ano, e considera a reaplicação do provento, isso gera um grande retorno para o acionista. Tanto que, de 10 anos para cá, o Itaú entregou mais de 300% de retorno para o acionista. Então perceba que na prática, uma empresa que possui uma rentabilidade alta de forma consistente e que você comprou em um bom preço, a chance de você conseguir um bom retorno acaba sendo bem elevada. Além do mais, um ponto que quase ninguém cita é que o dividend yield de YouTube 3 é muito maior do que YouTube 4. Note, o dividend yield de YouTube 3 é de 7,9%. Então, na prática, qualquer recurso aplicado entre YouTube 4 ou YouTube 3, olhando para a ação ordinária, você receberia 16% a mais de renda passiva, o que é algo realmente muito relevante e discrepante, e só nesse ponto você conseguiria potencializar a sua renda passiva. Então, cuidado para não comprar o ticker errado e receber uma renda passiva menor. Fora isso, eu retirei um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro e eu só selecionei um trecho da Copasa, do Itaú e da Caixa no quesito yield esperado para este ano. Então, aqui no caso, sem extraordinários, o recorrente da Copasa estimado é de 8,5%, no caso do Itaú, 8,5%, e o da Itaúsa, em geral, fica um pouco acima do que o do Banco Itaú, então, se é o caso, a Itaúsa poderia pagar até na faixa do que 9%. E o da Caixa de Seguridade, 8,2%, projetado para o exercício de 2024. E para o próximo ano, em peso, o mercado também projeta que poderão pagar bons proventos, tanto a Copasa, o Itaú e a Caixa, principalmente se acontecer essa melhora no resultado. E também aqui possui meu preseto, mas está restrito apenas para quem é membro. Caso você possa interesse, clica no botão aqui abaixo de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Daí, o valor é extremamente simbólico para o que é entregue. Tem mais de 400 vídeos. Toda semana eu posto mais 3 vídeos e nessa época de balanços eu tenho postado quase que diários. Tem a planilha completa com mais de 70 empresas. Tem um Telegram para membros, tem meus aportes, textos e muito mais. E tem aquele ponto, aqui eu não quero enrolar, não quero tirar seu dinheiro. Você pode assinar hoje e se você não gostar, você cancela em um clique. Então, pessoal, comentamos aí sobre 3 empresas que poderão pagar bons proventos: Copasa, Caixa de Seguridade e o Banco Itaú. Aí comenta sobre quais delas vocês investem e, em particular, eu possuo a Copasa e a Caixa de Seguridade na minha carteira. Indo aqui no Investidor 10, onde está cadastrada a minha carteira, e vocês podem cadastrar de forma gratuita, hoje a Copasa representa 25% de peso na carteira do canal, enquanto a Caixa de Seguridade representa 5%. Porém,
grande parte da posição, nos dois casos, foi montada em preços bem menores do que o patamar atual. Então tenha cuidado com isso para não sair copiando a carteira de outra pessoa e às vezes pagando caro por certa empresa. Então pessoal, por esse era isso. Deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comenta alguma dúvida ou sugestão. E também se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. E criando a sua conta, através do link aqui abaixo, do parceiro do canal, vocês poderão conseguir bons benefícios, inclusive o cartão Black do BTG. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.